Eu, 42M, tenho 100% de certeza de que minha esposa, 35F, de 6 semanas, a juntos há 15 anos, vai me deixar e fugir para o exterior pouco antes do Natal. O que preciso fazer para me proteger? Ela mal sabe o que é o Reddit, muito menos o utiliza. Então, que diabos? Lá vamos nós com todos os detalhes. Ela ficou com frio nos pés literalmente 2 dias antes do casamento. Totalmente fora do comum para ela. Eu a tranquilizei. Ela cedeu, mas, mal fomos em frente. Nosso amor estava muito presente, ela sorriu de orelha a orelha o dia todo. Concordamos que foi o melhor dia de nossas vidas, então, achei que estávamos bem. Então, esta manhã, ela deixou seu MacBook aberto em uma tela que mostrava a compra de uma passagem aérea para uma pessoa e depois saiu para o trabalho. Claramente, eu não era para ver isso, e talvez tenha sido errado olhar, mas depois de ver, obviamente, não pude deixar de ver. Foi alarmante, então eu olhei. Também descobri que ela pesquisou algumas coisas sobre ficar lá. Normalmente, ela trabalha em casa, então o fato de ela ter ido ao escritório naquele dia estava fora de sua rotina e tenho que me perguntar se ela estava aprontando algo. Ela está planejando uma viagem para lá por 6 semanas, presumivelmente sozinha. Com base no voo de volta. Imagino que ela vai tentar trabalhar em casa enquanto estiver no exterior, ou talvez ela seja até boba o suficiente para largar o emprego. Eu nem sei. Estou presumindo que ela está me deixando de vez, no entanto. Fatos importantes. Ela é a provedora de longe. Eu ganho um dinheiro decente, no entanto. No entanto, ela também cuida das nossas finanças. Eu não sei nada sobre elas. Nós temos uma casa juntos. Temos há pouco mais de 1 ano, então não está muito paga. Eu nem conseguiria pagar a hipoteca se quisesse. Literalmente nem sei com quem é. Sem filhos. Graças a Deus. Embora tenhamos conversado sobre tentar muito recentemente. Sem conta bancária conjunta. Alguns cartões conjuntos, no entanto. Temos uma cadela de 2 anos que ela adora completamente. É uma raça pura pela qual pagamos muito dinheiro, e ela está totalmente envolvida em enfeitá-la e estava se preparando para levá-la com cursos de cães. Honestamente, é insano que ela abandonaria nossa cadela de qualquer maneira. De todas as coisas, isso mexe mais comigo. É uma mudança completa de caráter. Acho que isso provavelmente tem crise de meia-idade escrito por toda parte, mas não sei o quão importante é isso. Estou preocupado que seja talvez uma crise mental. Estou preocupado que ela vá roubar a cadela de mim de alguma forma. Estou preocupado que eu não consiga pagar a casa. Descobri uma maneira de desviar parte do meu salário longe de nossas despesas de uma maneira que ela não deve perceber. Para deixar claro, todo esse dinheiro seria meu. Mesmo assim, não tenho certeza se este é tempo suficiente para me preparar. Estou preocupado que não terei dinheiro suficiente para sobreviver. Tenho uma pequena família imediata e todos ganham muito menos do que eu, então estou completamente sozinho nisso, financeiramente. Como eu navego por isso? Isso é assustador. Talvez mais assustador do que o aspecto financeiro seja o fato de estarmos grudados um no outro por 15 anos, meu Deus. Não consigo imaginar minha vida sem ela. Tenho amigos, mas não muitos. Edição, estou vendo muitas pessoas se distraindo pelo fato de que ela cuida das finanças. Ela é contadora corporativa e simplesmente adora fazer esse tipo de coisa. Tanto que é uma piada interna entre nós. Outras tarefas são divididas igualmente. Conversamos muito sobre isso muitos anos atrás, e agora parece tudo muito automático. Eu faço toda a comida e a maior parte da limpeza, e quando não estou por perto, ela literalmente come pop-tarts o dia todo. Eu não a julgo por isso, e ela não me julga por não lidar com as coisas financeiras. Se algum de nós já teve algum problema, comunicamos isso. Senhor, você tem 42 anos, é hora de ser adulto. Fale com sua esposa. Você não sabe de nada, exceto que ela comprou uma passagem de avião, que também, aliás, incluía um voo de volta. Então, aqui está uma ideia nova, ouça o que ela realmente diz. Você não fez isso quando ela ficou com medo antes do seu casamento. Você apenas disse que estava fora do personagem, dispensando-a até que ela cedesse. Se ela desistiu do seu casamento,
Provavelmente é porque está cansada de ser a única pessoa responsável pelo seu casamento. Você não faz nenhum esforço para se envolver no trabalho de um casamento, permanecendo enquanto sua esposa é o adulto responsável. É hora de ser o segundo adulto neste relacionamento. Fale com ela. Estou curioso para saber por que demorou 15 anos para decidir sobre o casamento? Em vez de esgueirar-se tentando se preparar, apenas converse com ela, e não dê ouvidos àquela pessoa que sugere, você iria embora se pudesse, que parece que você está tentando conseguir uma confissão, apenas seja completamente honesto. Você deixou seu laptop aberto e eu vi que você estava comprando uma passagem de avião, pode me contar sobre isso? E realmente ouça o que ela tem a dizer. Sem interromper e sem pensar em como isso afeta você. Você, e a maioria aqui, está especulando muito e, em vez de enlouquecer, apenas converse com ela. Pelo amor de Deus, você a conhece há 15 anos, espero que você já possa discutir assuntos sérios. Sobre como meu ex me traiu e age como vítima, há muito tempo, sinto muito. História 2. Isso aconteceu muito recentemente, em setembro de 2023. Eu estava em um relacionamento com um cara por cerca de 2 anos e alguns meses, e tudo estava indo perfeitamente. Eu confiava nesse cara com minha vida e estava muito apaixonada por ele. Ele nunca me fez sentir que algo estava errado. Eu tinha contato com todos os amigos dele, e todos me contavam como ele se gabava de mim e de todas essas coisas, e que todos ao redor dele e na faculdade dele sabiam sobre nosso relacionamento. Durante o período dos meus exames muito importantes, pouco antes disso, esse cara chega até mim e pergunta: o que você faria se eu te traísse, você me perdoaria? Eu confiava cegamente nesse cara e sabia muito bem que não havia chance de ele fazer isso, então presumi que seria uma das piadas habituais para obter uma resposta aleatória. Então, inicialmente, nego e pergunto por que eu o perdoaria por isso. E então ele manipula toda a conversa e me faz dizer assim: eu te perdoarei, porque era isso que ele queria ouvir. Eu pergunto na hora: por que você está perguntando? Você não me traiu, traiu? Ele fica em silêncio e depois responde assim: eu fiz e sinto muito. Meu coração afunda. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Isso era algo que eu nunca imaginaria que aconteceria, porque eu amava e confiava muito nele. Acontece que ele fez isso há 1 a 2 meses e me contou naquele dia porque estava se sentindo mal por esconder. A situação continua, e finalmente eu desabo ao perceber que é verdade e que ele realmente me traiu. Agora, a audácia desse homem, ele me diz que sente muito pelo que fez, mas realmente precisava de contato físico, o que eu não conseguia fornecer muito devido aos meus próprios problemas acadêmicos e familiares. Ele me diz que se envolveu com uma garota aleatória e que agora não tem mais conexões com ela, então quer que eu o perdoe. Estou tão arrasada e pergunto a ele como ele espera que eu deixe isso para lá. Este homem justifica, dizendo: eu poderia não ter te contado a verdade o tempo todo, mas eu contei, então isso deveria estar bem, não é tão ruim. O que diabos ele estava pensando? Muitas emoções estavam acontecendo dentro de mim, e estou chorando e ouvindo toda essa bobagem, peço a ele para sumir. Ele chora e me implora para mantê-lo e me diz que esperaria o tempo que fosse necessário para eu aceitá-lo de volta. Eu digo não. No final, terminamos por causa disso, e a história deveria acabar aqui, mas não acaba, porque não vou deixar essa bobagem ir tão facilmente. Algumas semanas depois, estou passeando no Instagram e vejo esse perfil na minha página para você. O perfil era de uma de suas outras contas, que nunca foi muito usada comigo e não tinha muita importância naquela época. Eu abro o perfil, e há uma história pública. Então eu vejo a história, e é ele com outra garota, agarrando a cintura dela e a abraçando em uma foto no espelho. Estou tão furiosa neste ponto porque isso significa que ele mentiu para mim novamente, dizendo que perdeu todo o contato com a garota com quem ficou. Eu mando uma mensagem nessa conta dizendo que quero falar com ele sobre algo. Ele instantaneamente entende sobre o que é e diz: se for sobre a história, não se preocupe, é só com uma amiga, e ela queria postar porque queria fazer um cara com ciúmes. Agora espere, vamos assumir que sim, ela queria postar para fazer o cara com ciúmes. Mas então havia alguma necessidade dele postar na história dele quando o cara nem sabe ou segue. A história não tem pessoas marcadas.
Eu faço a ele a pergunta exata e peço a ele para me dizer a verdade. Depois de muito tempo pedindo para ele me dizer a verdade, ele inventa outra desculpa dizendo ok, está bem, era para te fazer sentir ciúmes. Espera mais uma vez, ele sabia que eu mal olhava para aquela conta ou sabia que a conta existia, e eu nem segui essa conta até aquele momento, então como ele poderia simplesmente assumir que eu iria olhar a história? Basicamente, eu sabia que não podia confiar em suas palavras e que estava sendo enganada novamente, mas ainda queria saber o que estava acontecendo. Então, a história era na verdade um repost da história daquela garota, então eu consegui facilmente encontrar a conta dela. Eu mandei mensagem para ela perguntando sobre a foto, e ela me disse que sim, era para fazer alguém sentir ciúmes. Espera mais uma vez, se isso era para fazer algum cara sentir ciúmes, por que meu ex teve que inventar uma desculpa diferente depois que eu pedi para ele dizer a verdade? A questão é que ela parecia ser uma garota muito doce e alguém que estava do meu lado nessa situação. Ela me contava como se sentia em relação a isso e que nunca esperava que nós terminássemos ou que me extraísse, porque todos sabiam como era nosso relacionamento e éramos um casal tão ideal. Então, confio nessa garota e começo a perguntar mais detalhes, porque aparentemente ela é a melhor amiga dele, o que eu nem tinha ideia que ela sequer existia. Pergunto a ela como eles se conheceram e toda sorte de coisas. Basicamente, a informação que recebi dela foi que ele estava no Tinder por cerca de 6 meses, e eu não tinha ideia disso. Ela o conheceu lá, e também a garota com quem ele se envolveu, sim, são duas garotas diferentes. E eles foram amigáveis e tudo mais. Mas ela me pediu para deixar todo esse assunto de lado, focar em mim mesma e não me preocupar mais com um traidor como ele. Então, eu sei que isso está muito errado, e estou apenas me perguntando quantas mais mentiras estão acontecendo. Eu obtenho muitas informações e continuo perguntando a ele coisas ou o que seja. Peço a um de seus melhores amigos para fazer uma chamada de vídeo comigo com ele ao lado e perguntar a ele coisas, porque esse é o cara com quem ele nunca pode mentir, então ele acaba revelando muitas coisas. Eu verifico o telefone dele, mas ele já apagou coisas, o que era muito óbvio, considerando como ele o retirava toda vez que eu abria um novo aplicativo e me dizia o nome errado da garota quando eu tentava procurar o nome dela. No final, peço ao amigo dele para verificar o telefone secretamente. E, ao prosseguir com isso, meu ex acaba pegando o telefone e dizendo não, como se tivesse algo a esconder lá. Isso deixou muito claro que ele estava fazendo isso há muito tempo com essa melhor amiga e que não havia nada normal ou simples entre eles. Para agir como a vítima e colocar a culpa de tudo em mim, ele diz que foi minha culpa, eu deixei ele sozinho depois que ele confessou que traiu porque ele implorou para ficar, mas eu não o deixei. E que sua melhor amiga estava lá com ele naquele momento difícil, então ele desenvolveu sentimentos por ela naquela época e precisa dela para seguir em frente ou o que seja. Ele diz que não pode voltar agora porque a ama agora e que eu não o aceitei quando ele estava pedindo. Eu não queria que ele voltasse, mas perguntei a ele sobre isso para saber se ele faria isso se realmente se sentisse culpado ou se negaria por causa da melhor amiga que ele estava prestes a namorar. Agora eu sei que, neste ponto, terminamos, e talvez você possa usar isso como uma desculpa para se envolver com outras garotas, mas isso estava acontecendo enquanto estávamos namorando, então eu senti que merecia saber mais e mais sobre isso, e você não pode justificar isso de jeito nenhum. No final, ele confessa tudo e diz que gosta dela e agora ama, que em breve eles estarão namorando oficialmente, e que ele lamenta, mas não pôde evitar, e assim por diante. Então, a última coisa que faço é perguntar à garota como ele se sentiu em relação a isso, porque ela parecia estar me apoiando o tempo todo. E essa garota diz: bem, eu também gosto dele, então sim, eu namoraria com ele, tenho querido fazer isso por um longo tempo. Estou confusa e horrorizada sobre como as pessoas não se importam mais com os sentimentos dos outros. Isso foi uma bagunça total, e realmente quero me vingar do cara, mas, por mais que eu queira fazer isso, sinto que estaria me machucando ainda mais ao me envolver, pois ele não se importa mais comigo, quando agiu como se importasse por quase 3 anos, e não sei o que devo fazer. Garota, concentre-se nos estudos, e eles são uma bagunça e aquela garota já sabe com o que terá que lidar quando ele ficar sozinho. Por favor, saiba que foi planejado para ele lhe contar sobre os horários dos exames porque você estava tão focado que não teria problema. Preste tanta atenção ao seu erro de julgamento.
Saiba também que são mais de 2 garotas, você acabou de descobrir essas 2 depois de descobrir que ele estava naquele aplicativo por 6 meses. A melhor maneira de voltar é continuar tendo sucesso, brilhar para si mesmo, mas parecer ótimo para você mesmo. Mesmo que você não olhe a página dele ou dela, não dê atenção, eventualmente, você vai parar de se preocupar com eles. Concentre-se em você e somente em você. Vá muito bem na escola, não dê essa energia para quem não merece. Uma coisa com a qual uma pessoa não consegue lidar é não ser um fator importante para alguém cuja atenção ela está tentando obter. História 3. Minha meia-irmã mais velha está de volta. Ok, este não envolve as crianças de maneira alguma, na verdade, é sobre mim. Há um pouco mais de 2 semanas, liguei para minha melhor amiga em pânico porque estava com uma dor tão intensa que não conseguia me mexer e estava literalmente chorando, algo que nunca me aconteceu. Descobrimos que eu tinha pedras na vesícula. Bem, pule para sexta-feira, 10 de novembro, e fiz uma cirurgia para remover minha vesícula biliar. Minha cirurgia correu muito bem, e também ganhei um namorado no mesmo dia, ele ficou com minha mãe enquanto eu estava na cirurgia. Obviamente estou sentindo alguma dor, mas isso é esperado após terem cortado meus músculos abdominais e retirado um órgão pelo meu umbigo. Atualmente, estou me recuperando da cirurgia. Obviamente, estou com alguma dor porque meus músculos abdominais foram cortados e minha vesícula foi retirada por uma incisão no meu umbigo, mas tem sido bastante gerenciável, e recebi muita ajuda. Bem, a Candy não lidou bem com a atenção voltada para mim dessa vez. No sábado, eu estava com meu namorado. Tivemos um pequeno encontro em um restaurante mexicano, delicioso, aliás, e depois estávamos por aí, e ele estava me ajudando nas compras, já que não posso levantar nada acima de 20 libras. Bem, minha mãe me ligou enquanto estávamos no carro indo para a loja. Minha meia-irmã ligou para ela e disse que estava na emergência com... Você adivinhou, os mesmos problemas que eu estava tendo. Só que os dela eram 100 vezes piores, pois aparentemente ela também terá que ter o crânio perfurado para descobrir o que está causando suas convulsões, e aparentemente ela teve outro derrame, ela nunca teve um derrame, ela começou com isso quando um de nossos tios começou a ter derrames. Observe que ela fez tudo isso literalmente no dia seguinte à minha cirurgia. Ela não consegue lidar com o fato de a atenção estar toda em mim dessa vez. Recebi toneladas de mensagens e ligações de apoio dos meus tios, e até do meu avô, ex-padrasto do meu pai que ainda faz parte da nossa família, e ela simplesmente não suporta. Minha mãe, meu namorado e eu estávamos todos rindo da patética tentativa de chamar a atenção da Candy. Minha mãe está adorando o fato de eu estar tão carente, já que normalmente sou extremamente independente e raramente peço ajuda. E é ótimo porque ela adora meu namorado, o que nunca aconteceu antes. Minha mãe basicamente se recusou a dar a mínima atenção a ela porque todos nós previmos que isso aconteceria. Ela contou a Candy sobre a minha próxima cirurgia uma semana antes como um teste para ver quanto tempo levaria para ela começar a ter os mesmos problemas. Ela tem fingido causado problemas de saúde para adiar a data do tribunal para suas acusações criminais. De qualquer forma, estou me recuperando e estou feliz, o que é o que importa. Minha família, amigos e meu namorado têm sido super solidários, e eu nunca me senti tão amada como me sinto agora. Nem mesmo a tentativa da Candy de desviar a atenção de mim mudou meu humor. Finalmente pude tomar banho hoje depois de 2 dias sem poder, e foi o melhor banho da minha vida. Estou me recuperando bem, e a dor não está muito forte hoje. Ontem estava bem ruim. E me receitaram narcóticos, então estou tendo que ter muito cuidado se a Candy vier aqui, porque garanto que eles vão sumir se ela vier. E não se preocupe, estou sendo muito cuidadosa ao tomá-los. Nem precisei tomar hoje porque a dor não foi tão forte, graças a Deus. Enfim, achei que vocês gostariam da atualização, já que não tenho uma história para contar sobre minha meia-irmã há um tempo, principalmente porque tenho ignorado suas artimanhas e me concentrado na minha própria saúde e recuperação, pela primeira vez. Esperávamos totalmente que isso acontecesse, e ela está muito chateada por não estar recebendo a atenção que achava que receberia. A coisa engraçada é que fisicamente você não pode fingir pedras na vesícula. Uma ultrassonografia e tudo acabou para ela, risos. Minha filha teve a mesma coisa no início deste ano, então sei o quão ruim pode ser. Felizmente para nós, a minha irmã necessitada de GC vive em todo o país e não temos de lidar com ela. E agora estou fazendo 2 cirurgias para salvar minha visão.
Na manhã em que fui para a primeira cirurgia, postei algo no Facebook sobre isso, mas de forma humorística. Muitas pessoas me mostraram apoio, mas grilos da minha irmã e da família dela. Eu não fiquei surpreso. Provavelmente postarei algo sobre minha segunda cirurgia no final do mês. Normalmente eu nem posto nada sobre meus problemas de saúde, mas fiquei nervoso com isso. Algumas pessoas simplesmente não têm ideia de que os relacionamentos são uma coisa de mão dupla e não veem as outras pessoas como seres humanos, mas esperam tudo dos outros sem retribuir nada. Uau, lamento saber que você teve que fazer uma cirurgia. Fico feliz em saber que tudo correu bem e feliz que seu namorado, Olala, levantou as coisas pesadas para você. Tente garantir que sua avó esteja de acordo para não deixar sua irmã entrar sem seu namorado em casa com você. Ela provavelmente irá agredi-lo, já que está chateada o suficiente para virar a galinha e dizer que não está recebendo atenção. Virar o frango foi uma frase que eu disse em um grupo DND e agora eles a usam para expressar sua ira por meio de uma nota divertida.